Revelado, um milagroso encontro celestial 12 meses após a partida Chico Xavier na pequena cidade de São Felipe, a história de Maria se espalhava como um perfume de fé e esperança. Uma mulher de 38 anos, destemida e devota, que desde a morte súbita de seu esposo, Paulo, um homem de sorriso caloroso e coração generoso, se via mergulhada em um abismo de desespero. O vazio deixado por Paulo não era apenas emocional, mas também financeiro, e Maria se via lutando para sustentar seus 2 filhos pequenos em meio a um mar de dificuldades. A dor cortava sua alma, e a única luz que restava estava presente na igreja matriz de São José, que agora se tornará seu refúgio sagrado. Os domingos se tornaram a única âncora da normalidade que Maria conhecia. Ao entrar na igreja, a luz que entrava pelas janelas parecia dançar, como se os anjos estivessem preparando um banquete celestial. O coração de Maria pulsava em sincronia com as orações do Padre Miguel, que falava sobre como a fé poderia mover montanhas. Assim, ela se ajoelhava diante do altar, clamando a São José, patrono dos trabalhadores, por um sinal. Senhor, não me abandone. Preciso de um milagre, de um caminho a seguir, implorava, enquanto as lágrimas escorriam como rios pela sua face. A vida continuava a fazer pressão sobre Maria. As contas não paravam de chegar, e as dificuldades financeiras pareciam montanhas intransponíveis. O peso da responsabilidade se tornará quase insuportável. Foi numa noite de oração, profundamente angustiada, que Maria teve um sonho magnífico e especial. Em meio à escuridão da noite, uma luz dourada a envolveu, e lá estava Paulo, com seu beijo suave e aquele sorriso que ela tanto amava. Confie, meu amor. Eu nunca te deixei. O nosso reencontro está próximo. Uma espera de 1 ano será recompensada com um milagre. Sussurrou ele, fazendo com que seu coração se aquecesse como as chamas da fogueira. À medida que o primeiro aniversário da partida de Paulo se aproximava, Maria sentiu sua fé oscilando, mas a lembrança do sonho a encorajava. A comunidade se uniu em oração, e a energia era palpável. Luzes de vela piscavam como estrelas na noite escura. Na vigília de orações, Maria sentiu um arrepio. A atmosfera mudou, uma brisa fresca começou a circular, como se o próprio céu estivesse ouvindo suas súplicas. Senhor, eu creio, eu clamo, estou aqui. Sussurrava entre lágrimas, enquanto a congregação elevava suas vozes em uníssono, criando um coro de fé. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Naquela noite, enquanto as orações se intensificavam, algo estranho e magnífico aconteceu. Uma luz intensa irrompeu da imagem de São José, iluminando a igreja com um brilho celestial. Maria ficou paralisada, sentindo o calor da presença divina, e naquele momento, soube que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Os murmúrios de espanto eram ouvidos ao redor, os olhos se voltaram para o altar. O milagre está chegando! Pensou Maria, seu coração batendo forte e rápido, como se estivesse prestes a se encontrar com o próprio Deus. As velas queimavam, a luz e a presença divina se intensificavam. Maria mal podia conter a expectativa. O que aquele momento significava para ela e seus filhos? O que a esperança celestial realmente reservava para sua família? Uma transformação. O destino aguardava, e a grande pergunta pairava no ar: será que a promessa de Paulo se cumpriria e um milagre viria à vista exatamente 12 meses após sua partida? Naquela noite mágica, o som suave dos corais se misturava com o sussurro do vento, e a igreja parecia um espaço sagrado além do material. A luz que brotava da imagem de São José dançava como se estivesse viva, preenchendo cada canto como um perfume de esperança. Os rostos dos fiéis brilhavam, reflexo de uma fé renovada, e os corações pulsavam em um só ritmo, unidos na expectativa. Maria, de joelhos, sentiu uma paz inexplicável invadir sua alma.
Era como se cada gota de sua dor e solidão estivesse sendo dissolvida por aquela luz divina. É agora, pensou, seu coração acelerando. Os olhos de todos estavam fixos no altar, onde a luz se tornava cada vez mais intensa, quase palpável. Alguns murmuravam orações, enquanto outros choravam, tocados pela presença que transcendeu o físico. São José, intercede por nós! Exclamou o padre Miguel, levantando os braços em direção ao céu. A voz dele ecoava, poderosa e cheia de certeza, como se chamasse um milagre à vida. E Maria, ouvindo aquelas palavras, sentiu-se envolvida em uma bolha de esperança. O que significava aquele momento? O que Deus estava prestes a revelar, no auge da expectativa, um vento suave surgiu, como um abraço do próprio céu. Ele acariciava as faces dos fiéis, trazendo um frescor celestial. Maria fechou os olhos, absorvendo a sensação. A luz ao redor dela parecia dançar mais intensamente, em seu coração, uma lembrança de Paulo ardia, aquecendo a esperança que ela tinha quase perdido. Meu amor, onde você está? Pensou, desejando que ele estivesse ali, ao seu lado, participando daquela linda manifestação de fé. E então, numa fração de segundos que pareceram eternos, tudo mudou. Uma voz profunda e serena ecoou na mente de Maria: estou aqui, sempre estive. Acredite e veja. O frio na barriga e o arrepio na espinha se transformaram em uma certeza inabalável. Ela respirou fundo, segurando forte a mão de um de seus filhos, que estava a seu lado, também envolto na experiência. Naquele instante, as velas queimando começaram a emitir uma luz mais forte, parecendo acender a própria essência da fé. Maria olhou ao redor, olhos brilhantes de esperança aumentavam na congregação, e uma onda de murmúrios alegres começou a surgir. A atmosfera vibrava com a energia de algo maior. Deus está ouvindo! Pensou, emocionada. Seria aquele o momento do milagre. Enquanto a luz se concentrava no altar, uma figura começou a se formar, translúcida, mas com um calor que parecia palpável. Maria quase não conseguiu acreditar. Seria possível que Paulo estivesse ali? A imagem gerava um misto de alívio, saudade e esperança em seu coração. O que seria esta visão? Era um sinal? Uma confirmação de que o milagre prometido se aproximava? Sim, Maria, é hora. A voz ecoou em seu coração, e ela sentiu que a conexão com Paulo nunca havia sido rompida. Com lágrimas nos olhos, ela fez uma simples, porém poderosa, pergunta: Senhor, o que me reserva o futuro? E a resposta encheu seu ser: confie e aguarde, grandes coisas estão por vir. A congregação estava em êxtase, e antes que pudesse processar tudo o que estava vivendo, Maria os olhou à sua volta. As expressões em seus rostos, o fervor de suas orações, tudo isso a fazia sentir que o céu estava prestes a se abrir. Mas, enquanto a luz continuava a brilhar intensamente, uma sombra de dúvida pairou incontrolável: e se eu não estiver pronta? E se o milagre que eu quero não for o que eu realmente preciso? As emoções tumultuosas se afunilaram com essa interrogação fundamental, e Maria fechou seus olhos novamente, buscando a resposta nas profundezas de sua alma. O momento da verdade estava se aproximando, e ela sabia que as revelações estavam apenas começando. O céu estava prestes a tocar a terra, mas o que mais viria à luz daquele encontro celestial? O mistério pairava no ar, e Maria sentiu que a resposta estava mais próxima do que nunca. As ondas de luz dançavam, quase como se respondessem ao clamor das almas ali reunidas. O espírito de união, uma força viva, pulsava entre os fiéis. A cada segundo que se passava, a atmosfera se tornava mais elétrica, como se todos estivessem conectados por um fio invisível da fé. Maria, mesmo em meio ao fervor, sentia a batalha interna em seu coração. O que ela realmente desejava? Um vislumbre do futuro? Ou o consolo de saber que estava amparada em meio à dor? As palavras ecoando na sua mente faziam-na lembrar que não se tratava de estar sozinha. Estar pronta era, muitas vezes, uma sina da própria fé. O que parecia ser uma fraqueza poderia se tornar sua maior força. De repente, uma brisa mais forte soprou pela igreja, fazendo as velas tremerem e levando com ela as orações não ditas. Os olhares se voltaram para o altar novamente, onde a presença que se formava tomava consistência. Em um gesto simples,
mas repleto de significado, Maria se levantou, sentindo a necessidade de se unir àqueles que estavam ao seu redor. O momento exigia ação, e a vontade de estar em comunhão com Deus e seus irmãos era irresistível. Querido Deus, eu confio em ti, ela sussurrou, a voz tremendo, mas firme. Com essa afirmação, ela sentiu que algo profundo se movia dentro dela. As dúvidas deram lugar a uma luz suave que irradiava de seu interior, aquecendo seu ser. Era como se a própria esperança tivesse encontrado um lar no seu coração. Os sons dos corais aumentavam em intensidade, acompanhados por murmúrios de fé que ascendiam como uma sinfonia de almas ao céu. O sacerdote, com os olhos brilhando e o rosto iluminado, fez uma pronúncia poderosa. Aqui, entre nós, a graça do Senhor está tocando cada vida. Preparem-se para receber aquilo que é divino. As palavras dele ecoaram como um chamado, fazendo todas as almas ali se unirem mais uma vez. A figura, agora mais definida, parecia olhar diretamente para Maria. Havia um amor indescritível naquele olhar. O calor que emanava da imagem era tão intenso que Maria sentiu suas lágrimas escorrerem como uma torrente. Aquela presença não era só Paulo, era um reflexo do amor que transcende a morte, uma manifestação da própria misericórdia de Deus. Eu estou contigo, sempre estive. A voz parecia ressoar agora ao redor de todos, como um eco divino que abraçava a congregação. Os murmúrios começaram a criar uma onda de resposta, um coro que exaltava. O coração de Maria disparava, e ela sabia que aquele era um momento de transformação, um convite à revelação. Enquanto a realidade começava a se desdobrar, uma nova insegurança surgiu. O que, afinal, aquelas grandes coisas que estavam por vir significavam? A promessa de um milagre guardava segredos profundos. Não tenho respostas para tudo, Senhor, mas minha fé é meu abrigo, refletiu Maria, buscando conforto na certeza de que o desfecho era de Deus. O templo vibrou quando todos começaram a se unir em oração, mãos erguidas ao céu. A energia que emanava da luz parecia fluir por entre os presentes, criando laços de amor e esperança renovada. O chão sob seus pés parecia pulsar com uma frequência celestial. Era um momento que se desenrolava como um presente, um vínculo que todos ali começaram a sentir. E quando Maria olhou para a figura que simbolizava tudo o que ela havia perdido e ainda tanto amava, uma certeza desafiadora se formou em seu coração. Está apenas começando. Ela não tinha todas as respostas, mas a presença divina laçava aqueles momentos, e uma nova jornada se despertava diante dela. Mas enquanto tudo se alinhava em um toar vibrante de fé, uma sombra de incerteza voltou a se instaurar. Como saber o que realmente desejo? E se meu desejo não for o que minha alma precisa? Aquelas perguntas ecoaram em seu ser, agitando a superfície da paz que havia recém-encontrado. Diante do altar, a luz se intensificou ainda mais. E Maria percebeu que o momento de revelação celestial estava próximo, mas o que mais seria revelado naquele dia sagrado? Como seu coração se prepararia para acolher o novo? As dúvidas ainda dançavam no ar, mas havia uma força maior a emergir entre os fiéis, que prometia um novo horizonte repleto de possibilidades. O que o futuro guardava para Maria e todos aqueles que ali estavam? A absolvição e as respostas aguardavam nas sombras da luz. A luz ao redor do altar começou a pulsar em um ritmo que parecia viver. As sombras se misturavam com a bruma luminosa, e cada vibração fez Maria sentir algo em seu íntimo, como se seu próprio coração estivesse ressoando com os batimentos do divino. Ela fechou os olhos, em sua mente, viu imagens flutuantes do que havia perdido e do que ainda poderia encontrar. Senhor, guia-me, implorou em silêncio, suas mãos unidas em uma prece fervorosa. A atmosfera estava carregada com a expectativa de algo maior, uma promessa de transformação que ainda não havia sido revelada. As vozes do coral agora se entrelaçavam com as emoções de cada fiel, criando um mar de adoração que fluía como um rio em direção ao céu. Maria sentiu-se tomada por uma necessidade urgente de descobrir a verdade escondida em seu coração. As dúvidas que pesavam sobre sua alma eram como nuvens escuras tentando obscurecer a luz que insistia em brilhar. Ela então lembrou do que Paulo sempre lhe dissera: a verdade se revela na escuridão e é na luz que encontramos o caminho. Foi nesse momento que uma imagem começou a se formar diante de seus olhos fechados. Era uma cena de amor e paz, onde almas se reencontravam.
Maria clareou os pensamentos e começou a compreender que tanta dor poderia ser também um convite à cura. Se ela parasse um instante para escutar a voz da verdade, talvez pudesse ver um novo começo. Senhor, eu estou aqui. Estou pronta para o que o Senhor tem para mim, ela declarou, quase em um grito de liberdade, enquanto lágrimas brotavam de seus olhos, deslizando como um alívio que ela não entendia até aquele momento. A presença que havia aparecido tomou uma forma mais definida, emanando um calor que invadia não só o seu ser, mas também o de todos em volta. Pareciam ser centelhas de amor, tocando cada coração, trazendo à tona uma onda de cura coletiva. As pessoas começaram a abrir os olhos, e seus rostos se iluminavam com uma certeza e um amor incondicionais. Hoje, as cadeias que os prendem à dor da saudade se quebram. Disse o sacerdote, com uma paixão que fazia seus olhos reluzirem. Recebam a luz que cura. Recebam a esperança que renova. É tempo de recomeço. As palavras dele ecoavam por todos os lados, como se cada sílaba carregasse um poder divino. Maria sentiu um frio na barriga, não por medo, mas pela expectativa do que estava por vir. Era como se o universo estivesse conspirando para que tudo se colocasse em seu devido lugar. Seu coração pulsava em sintonia com as batidas da vida, e, ao olhar mais uma vez para a imagem bendita no altar, ela percebeu que havia algo mais sendo revelado. Você não está sozinha, a voz soou novamente, clara e direta. Neste amor, nasceu uma nova missão. Uma voz que ecoará em seu coração e trará a cura não só a você, mas a muitos ao seu redor. De repente, uma onda de conhecimento tomou conta do seu ser. O que ela realmente precisava não era apenas de consolo, mas de missão. Maria viu-se sendo chamada para ajudar aqueles que, como ela, estavam perdidos em meio à dor e às incertezas. Aquele encontro celestial era apenas o começo do seu novo chamado, e assim, enquanto a luz crescia, Maria viu naqueles rostos, não apenas dor, mas a possibilidade de esperança. Ao abrir os olhos, ela viu as mãos erguidas ao céu, e percebeu que não havia apenas uma manifestante para si mesma, mas sim uma coletividade em busca de cura e amor. E ao mesmo tempo que a música do coral subiu, a presença divina pareceu flutuar em direção a Maria, como se a luz lhe dissesse que algo grandioso estava prestes a acontecer. Que revelações nos aguardam? Maria ponderou em um sussurro reverente, suas lágrimas agora brilhando sob a luz sagrada. Quais passos darei a partir desse momento? E assim, com o coração acelerado e os pensamentos fervilhando, ela sentiu que a verdadeira jornada estava apenas começando. A pergunta residia no ar, como eco de uma promessa: como abraçarei essa nova missão que está diante de mim? O calor que emanava da luz ao redor do altar parecia ter vida própria, e Maria sentiu um impulso avassalador de se levantar. Com os olhos ainda marejados, ela olhou ao redor e notou que outros estavam experimentando algo similar. Havia um misto de espanto e esperança nos rostos de seus irmãos e irmãs de fé, e tudo parecia orquestrado por uma mão invisível. Cada um deles ressoava, de alguma forma, com o chamado que Maria acabará de receber. Vamos nos unir em oração, sugeriu um dos congregados, sua voz embargada pela emoção. Maria viu os outros assentirem com a cabeça, e uma onda de fervor tomou conta do recinto. O sacerdote levantou as mãos. Antes que as palavras saíssem de sua boca, Maria compreendeu que o momento era especial. Era o tipo de conexão que a deixava mais perto de Deus e de seus planos. Senhor, nós estamos aqui como um só corpo, começaram a declarar em voz alta. Queremos abrir nossos corações para a revelação que nos guia, para a cura que nos sustenta. Maria se perdeu na dança das vozes, cada uma levando um clamor sincero ao céu. A energia vibrante parecia envolver todos, criando uma espiral de comunicação direta com o divino. Ela sentiu-se parte de algo maior, como uma folha flutuando em um vasto rio, e a transformação começava a se desenrolar como um tecido delicado em suas mãos. Quantas almas estão com sede de verdade, ó Senhor! Exclamou Maria, sentindo a dor do mundo ao seu redor. Que a luz que invade este lugar resplandeça em nossos corações e leve a cura as vidas que estão perdidas. Use-me como um canal de tua graça. Ali, naquele templo que se transformará em um espaço sagrado, ela compreendeu que sua missão transcendia sua própria dor.
As memórias de seus entes queridos se entrelaçavam com a necessidade de consolo no mundo. Era uma corrente, uma rede de amor que precisava de muitas almas para se fortalecer. Enquanto os cânticos enchiam o ar, uma visão começou a se revelar diante dela. Era um campo verdejante inundado de flores, onde pessoas se abraçavam numa cena de renovação e fé. Um calor intenso a envolveu, e uma certeza surgiu: sua próxima etapa era ajudar a restaurar essas conexões perdidas, não apenas com Deus, mas entre os próprios irmãos e irmãs. Sim, Senhor, sussurrou Maria, a convicção crescendo dentro dela. Eu servirei. De repente, uma onda de liberdade tomou conta do altar. A luz pulsante intensificou-se, e a sensação de liberdade foi quase palpável, como se o próprio céu a visse. As lágrimas que antes eram de tristeza agora reluziam como um símbolo de renovação. Ela sentiu a presença divina se manifestar de maneira mais intensa, preenchendo cada vazio que havia em seu ser. Prepare-se para as grandes coisas que virão, ecoou a voz. Desta vez, era a certeza de que a jornada começaria ali e agora, naquele momento sagrado. A transformação começará em sua vida e se espalhará como uma rede de amor. À medida que a congregação se levantava em um clamor, Maria percebeu que estava prestes a ser lançada em uma nova dimensão de sua fé. O que a aguardava era desconhecido, mas a esperança ardia forte e viva em seu coração. E ali, enquanto a luz brilhou mais intensamente, um novo pensamento cruzou sua mente: cada passo desta jornada será como uma pedra na construção do reino de Deus na terra. A verdade se revelará, prometeu a si mesma, mas, ao mesmo tempo, a inquietação estava presente. Quais desafios e alegrias me esperam nessa missão divina? Maria pensou, enquanto o coro continuava a elevar-se em adoração. O que começara como uma busca por cura se transformou em uma chamada para a transformação não apenas sua, mas de todos ao seu redor. A história ainda estava sendo escrita e Maria estava prestes a descobrir qual o próximo capítulo escreveria. O futuro estava iluminado, mas o que realmente se desenrolaria em sua nova missão? A luz começava a se dissipar lentamente, à medida que as vozes baixavam suavemente, como se o lugar respirasse em harmonia. A energia que antes pulsava tão intensamente agora flutuava no ar, trazendo consigo um sentimento de paz profunda. Maria piscou os olhos, tentando acomodar a nova realidade que começava a se desenhar diante dela. O que mais Deus poderia ter para revelar em sua vida? Ela olhou para os rostos ao seu redor, um mosaico de expressões animadas e emocionadas. O tempo parecia ter parado, e, por um breve momento, cada um deles estava conectado através daquela experiência indescritível. Era como se um laço invisível os unisse em um entendimento espiritual que ia além das palavras. Deus está nos preparando para algo grandioso, disse um dos irmãos, seu tom firme e esperançoso. Maria sentiu, sentindo a euforia do momento ecoar em seu coração. O que poderia ser esse grande plano? A nítida visão do campo verdejante que tivera permaneceu em sua mente, e uma chama de determinação acendeu-se dentro dela. Conforme a congregação começava a se dispersar, Maria decidiu que precisava conversar com o sacerdote. Ele sempre fora uma fonte de sabedoria e orientação em sua vida. Ao aproximar-se dele, seus olhos brilharam com um conhecimento profundo e afetuoso. Maria, começou o sacerdote, sua voz suave como uma brisa, sabe que a luz que brilha em você não é apenas para seu benefício. É um chamado para se decidir e a servir aos outros. Você sentiu isso, não é? Sim, é como se tudo tivesse mudado, respondeu Maria. Eu vejo agora que a minha dor não é só minha. Há tantas almas em busca de consolo. O que devo fazer? Comece onde você está, ele disse, sorrindo. Deus sempre nos guia a partir daquilo que mais precisamos, e nesse processo, somos moldados à imagem do amor. Há muitos necessitando de ajuda ao seu redor. Ouça, e você saberá qual passo deve dar em seguida. Maria sentiu uma onda de gratidão ao ouvir aquelas palavras. Era como se cada dúvida que a afligia nesse momento dissipasse, formando um chão sólido sobre o qual poderia começar a construir sua missão. Mas também havia uma pontada de ansiedade. E se eu falhar? E se não souber como ajudar? O sacerdote tocou seu ombro com um gesto tranquilo. A confiança em Deus é o primeiro passo. Ele não pede a perfeição,
mas sim o seu coração sincero. Apenas abra-se para o que ele tem para você. Aquelas palavras a confortaram, mas a inquietude ainda pairava no ar, como uma sombra que se negava a desaparecer. Será que a força que sentia ao lado de seus irmãos e irmãs continuaria nos momentos de solidão? Ela sabia que precisava ser uma ponte entre o amor divino e as vidas que estavam clamando por entendimento. Quando Maria saiu do templo, a noite envolveu-a com sua quietude. As estrelas brilhavam intensamente no céu, como testemunhas silenciosas do que estava por vir. Ela começou a caminhar, sentindo surtos de inspiração e coragem pulsarem em seu interior. A ideia de ser um canal de cura parecia mais real do que nunca. Ao longe, um grupo de jovens conversava em voz alta, rindo e compartilhando sonhos. Maria se aproximou, sentindo a mesma conexão que havia sentido na congregação. Decidiu se juntar a eles, buscando entender as inquietações de cada um. Mas, à medida que as vozes se entrelaçavam, Maria percebeu algo surpreendente. Uma jovem com lágrimas nos olhos soltou um relato triste sobre sua luta com a perda de uma pessoa amada, e isso atingiu Maria como um raio. Como ela poderia iluminar esse caminho tão difícil? A verdade pulsava dentro dela. A verdadeira missão poderia começar ao simplesmente oferecer apoio e empatia. Mas essa percepção a deixou curiosa. Deus, o que mais precisarei descobrir para ajudar aqueles que estão perdidos? Essa pergunta ecoou em seu coração enquanto ela ouvia atenta a cada palavra proferida à sua volta. O que ainda estava por vir? A história de Maria estava apenas no começo da sua revelação. E, com cada passo, ela se perguntava: estarei pronta para as grandes coisas que estão por vir? Maria ouviu atentamente o relato da jovem. Cada palavra que saía da boca dela era como um eco de suas próprias lutas, um reflexo da dor que também logo a rodeava. O coração de Maria se apertava, ela sentia a dor daquela alma tão intensamente que sua própria história parecia se entrelaçar com a dela. A sensação de impotência a dominou. Como uma simples humana poderia trazer consolo a uma ferida tão profunda? Enquanto a jovem falava, Maria fechou os olhos por um instante, buscando uma centelha de sabedoria que pudesse surgir do seu interior. E naquele momento de silêncio, algo milagroso aconteceu. Uma lembrança de um versículo que um dia ouviu no templo veio à sua mente com clareza: alegra-te, porque o Senhor é contigo. Essas palavras se tornaram uma luz em meio à escuridão que estava ao seu redor. Ela respirou fundo, sentindo a presença divina ao seu lado. Como um furacão que traz calma após a tempestade, a ideia de que poderia ser um instrumento de Deus para aqueles que sofriam começou a se cristalizar em seu coração. Eu não sei muito, começou Maria, sua voz tremendo suavemente. Mas sei que juntos podemos encontrar a esperança e o amor que conforta. Você não está sozinha. As palavras flutuaram no ar como um bálsamo, e a jovem lançou um olhar surpreso, como se uma luz tivesse sido acesa em seu coração. Maria sentiu a conexão crescer entre elas, um fio invisível que atava suas histórias, ligando suas dores de forma especial. O grupo em volta delas, que antes riam despreocupadamente, agora escutava em reverência. As palavras de Maria começaram a ter um eco mais forte, fazendo com que outros também se abrissem. Um jovem, com a voz trêmula, compartilhou sua luta com a depressão. Um outro relato surgiu, trazendo à tona a solidão da perda de um relacionamento. Em instantes, Maria sentiu que ali, naquele pequeno grupo sob o céu estrelado, algo maior estava se formando. Olhem ao redor, ela disse, gesticulando suavemente. Se estivermos juntos, podemos nos apoiar uns aos outros. A nossa dor pode ser transformada em força quando compartilhamos. Deus nos uniu para um propósito maior do que somente a nossa tristeza. Os rostos ao seu redor começaram a brilhar com uma esperança renovada, e lágrimas de gratidão começaram a se misturar com sorrisos. Maria percebeu que aquele era um dos momentos mais significativos da sua vida. Era como se Deus a estivesse moldando para ser o que ela sempre deveria ser, uma ponte de luz, um consolo, uma pessoa que conecta a dor ao amor divino. Enquanto a conversa se desenrolava, alguém perguntou: e se nos sentirmos perdidos no caminho? Maria sorriu, sabendo que essa era a pergunta que podia abrir novas portas. Nesse momento, é quando devemos buscar as mãos uns dos outros e nos lembrar que Deus nunca nos abandona. É Ele quem nos dá forças,
mesmo quando tudo parece impossível. O ar ao redor estava carregado de esperança e oportunidade. Mas, no fundo do seu ser, Maria sentia uma inquietação. Havia algo mais que aguardava para ser revelado. Como se o Senhor sussurrasse em seu espírito: isso é apenas o começo. Enquanto a noite seguia, as conversas continuaram, mas a mente de Maria estava agitada. Ela experimentava uma profundidade de emoção e conexão que nunca havia sentido antes. Porém, ao mesmo tempo, uma pergunta persistia: como posso me preparar para as grandes revelações que estão por vir? O que mais Deus quer que eu saiba? Essa dúvida a invadia de forma silenciosa, como uma nuvem que se aproxima antes da tempestade. O que ainda estava por vir? Uma nova jornada estava se desdobrando diante dela, cheia de promessas e mistérios. O que Maria descobriria nas próximas etapas de sua caminhada? A história dela estava se desenrolando, e a luz de Deus parecia crescente no horizonte, clamando por mais revelações. Maria sentiu seu coração pulsar aceleradamente. A noite, antes apenas um manto de estrelas, agora parecia vibrar com a energia de algo sagrado. As vozes ao seu redor eram como notas de uma música que ela nunca havia escutado, mas que de alguma forma a tocavam profundamente. Ela olhou para o grupo, agora unido em vulnerabilidade e esperança, e sentiu que cada um ali estava à beira de uma transformação divina. Enquanto os jovens compartilhavam suas histórias, uma sensação de urgência a envolveu. Era como se cada testemunho fosse uma chave que abria portas para novas possibilidades. Aquela humildade exposta em meio à dor os conectava de maneiras que as palavras não poderiam descrever. Era como o Espírito Santo estava desenhando um quadro de cura e renovação, e Maria queria ser parte disso com todo o seu ser. Deus nos trouxe aqui, neste momento, ela disse, com a voz firme e clara, para compartilhar o amor que nos cura. Cada história aqui é um testemunho de que, mesmo nas dificuldades, Ele está ao nosso lado. Simplesmente ouvir essas palavras parecia acalmar as almas ao seu redor. Maria podia sentir a energia positiva crescendo, como ondas de calor que se espalhavam entre eles. No entanto, enquanto falava, uma inquietação crescia dentro dela. Ela não tinha certeza do que esperar. E se não for suficiente? E se o que tenho a oferecer não mudar nada? Uma batalha silenciosa travava-se em seu interior, mas ela decidiu ignorá-la. Sabia que a verdade divina era maior que suas inseguranças. A presença de Deus ali era palpável. Ali, sob o céu que agora parecia uma tela de espera, uma mulher mais velha, que estava calada até aquele momento, levantou a mão. Seu rosto marcava a vida, mas havia em seus olhos a cintilação de esperança. Eu já perdi muito, mas não quero mais viver de memórias. O que eu faço para avançar? As palavras da senhora pairaram no ar como um chamado à ação, e Maria sentiu o peso da responsabilidade. Como poderia ajudar essa mulher a encontrar seu caminho de volta à alegria? Às vezes, o que precisamos é não apenas de cura, mas de um novo propósito, Maria respondeu, com o coração fervendo de emoção. A dor pode ser transformada em algo que nos impulsiona a agir e a criar novos significados. Vocês, que compartilham suas dores, lembrem-se, Deus não permite que carreguemos fardos sozinhos, completou. É no amor e na união que encontramos força. Se aceitarmos caminhar juntos, as cargas de cada um se tornam mais leves. Logo a senhora sorriu, e uma leveza começou a tomar conta do ambiente. As lágrimas que antes eram de dor agora eram de libertação e esperança. Um por um, os outros começaram a dizer o que esperavam encontrar no caminho da vida, até que um jovem em lágrimas declarou: quero acreditar em mim de novo. Vendo isso, o coração de Maria se encheu de gratidão. A transformação estava acontecendo. Ela não precisava ter todas as respostas. A própria presença de Deus estava atuando ali, e aquela era a força que todos buscavam. De repente, algo dentro dela disparou como um relâmpago. Eu sinto que devemos fazer uma oração, Maria disse, sua voz carregada de emoção. Uma oração que não apenas prometa o amanhã, mas que agradeça pelo hoje. Assim, o grupo se uniu em um círculo. As mãos se entrelaçaram, formando uma corrente de fé vibrante. Enquanto Maria começava a orar, palavras de temor e amor brotavam de seu ser.
Ela pedia não apenas por alívio, mas por um renovado espírito de coragem, força e esperança para todos ali presentes. No meio da oração, uma luz suave pareceu surgir, como se as estrelas acima respondessem à súplica daquele grupo unido. Os rostos tomaram um brilho intenso e uma paz inexplicável preenchia o ar. Era visível que cada um, ali, estava tocando o céu com suas orações simples e sinceras. Mas então, uma nova pergunta surgia no coração de Maria. E se o que estamos prestes a vivenciar após esse momento sagrado for ainda maior do que todas as expectativas alimentadas por nossas verdades? O que mais Deus tinha reservado para eles? Aquela união especial parecia apenas ser o aquecimento para algo grandioso que se aproximava. Uma nova jornada esperava, e a luz à sua frente pulsava como um convite a seguir em frente, com ainda mais fé e determinação. O que Maria e seus amigos descobririam em sua caminhada juntos? Maria sentiu a energia do momento fluir como um rio suave, levando com ele todas as dúvidas e incertezas que ainda a cercavam. O grupo estava unido, como se formassem um corpo só, e cada coração pulsava em harmonia com o outro, criando uma sinfonia que reverberava na noite silenciosa. O que havia começado como um encontro para partilhar dores e esperanças agora parecia ter se transformado em algo extraordinário. Quando Maria terminou a oração, um silêncio revelador tomava conta do grupo. Os jovens se entreolhavam, como se um mistério profundo estivesse sendo desvelado entre eles. Foi então que um deles, Lucas, que até então permanecerá em sua posição silenciosa, levantou a voz com emoção. Eu sinto algo. Sinto que estamos sendo chamados para algo maior, algo que não consigo expressar em palavras. Essas palavras reverberaram como um eco divino entre os presentes. Maria sorriu e, com seu olhar cheio de expectativa, encorajou cada um a compartilhar suas emoções. Deixem seus sentimentos fluírem. O Espírito Santo está aqui para nos guiar. A mulher mais velha, que havia perguntado como avançar, abriu os braços e, com um olhar iluminado, falou. Se estamos sendo chamados, talvez devamos ter coragem para ir além. O que isso significa para nós? Sua voz, carregada de uma nova força, ressoou como um chamado à ação. Um jovem chamado Tiago, que sempre fora tímido, levantou a mão, quase hesitante. E se a resposta não for apenas sobre nós? E se Deus quiser que nos unamos para ajudar outros que também sentem essa dor? Ele olhou para Maria, com uma centelha de determinação nos olhos. Acho que precisamos compartilhar essa luz que sentimos, com aqueles que ainda estão nas trevas. As palavras de Tiago eram como flechas que cortavam a escuridão, atingindo o coração de todos ali. Maria sentiu uma onda de gratidão por aquele grupo tão especial. O entendimento de que poderiam ser instrumentos de mudança começou a brotar em cada um deles. A pergunta que antes intrigava Maria agora se tornava um chamado à missão. Ninguém precisava ter todas as respostas, juntos, poderiam encontrar o caminho. Vamos nos colocar em ação, Maria disse, sua voz cheia de paixão. Se estamos sentindo essa força, é hora de transformar nossa fé em obras. Vamos buscar aqueles que ainda não conhecem esse amor. Vamos trazê-los para juntos experimentarmos essa transformação. Um murmúrio de concordância percorreu o grupo. Olhares se encontraram, sorrisos se iluminaram e as lágrimas que antes eram de tristeza agora eram de propósito. Assim, começaram a planejar, cada um trazendo suas ideias, suas experiências, suas paixões. Um desejo verdadeiro de servir ao próximo começava a se acender como uma chama viva. Nesse momento, Maria sentiu algo ainda mais profundo. Era um reconhecimento de que o caminho não seria fácil, mas, com amor e fé, poderiam enfrentar qualquer tempestade. E foi nesse exato instante que um vento leve começou a soprar ao redor deles, como se a própria criação estivesse celebrando aquela nova direção. A luz que antes brilhava sobre eles parecia agora envolvê-los, quase como um abraço do céu. Era a confirmação de que estavam no caminho certo. Mas, no fundo de seu ser, Maria ainda sentia uma inquietação. O que mais esse novo chamado poderia revelar? Qual seria o primeiro passo? E enquanto os jovens começaram a discutir planos e compartilhar ideias, uma inquietante pergunta brotou no coração de Maria: estamos prontos para enfrentar o desconhecido, para permitir que a vontade de Deus se manifeste nas nossas vidas, e nas vidas daqueles que vamos encontrar?
O que mais os aguardava nessa jornada de fé e transformação? Maria estava em um estado de profunda contemplação, enquanto a luz suave da noite a envolvia. No final daquela jornada, tudo parecia um ciclo que se fechava, mas também um novo começo. O que ela e seus amigos haviam experimentado naquela vigília de fé não era apenas um milagre para ela, mas um avivamento que prometia ressoar por muitos. Cada coração, entrelaçado, pulsava em comunhão, um chamado divino ecoava ponto as lembranças dos clamorosos apelos e promessas flutuavam no ar, e agora a certeza de que tinham um propósito maior começava a se firmar. O desejo de transformar dor em amor perdurava, e a esperança se tornava uma estratégia de luta. Maria sabia que sua missão começaria ali mesmo, naquele círculo de fé que sincera e apaixonadamente proclamava querer ser a luz na vida de muitos. Vamos, disse Maria, com uma firmeza renovada. Vamos sair e espalhar essa luz. Cada um de nós já experimentou a dor, e é agora que devemos fazer com que essa luz alcance aqueles que estão sofrendo como nós. Precisamos ir até eles. Os jovens assentiram, e a empolgação começava a transbordar em cada um. Eles discutiram como poderiam ser agentes de mudança. A ideia surgiu de um projeto comunitário onde iriam visitar lares e compartilhar esperança, oferecendo apoio e amor às pessoas que perderam seus entes queridos. Maria sabia que a dor dela não era única, e a transformação que experimentavam deveria ser semeada em outras vidas. Enquanto isso, a presença do Espírito Santo parecia estar ali, guiando cada palavra e ação. A energia ao redor de nós nunca foi tão intensa, ela pensou, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Estamos exatamente onde precisamos estar. Flashes de memórias de Paulo passaram pela sua mente, e era como se a sua presença a encorajasse a levar adiante tudo que um dia haviam sonhado juntos. Na manhã seguinte, o grupo estava radiante. O sol nascente refletia não apenas nas suas caras, mas também em seus corações. Eles se reuniram para planejar visitas aos lares da comunidade e oferecer atenção às pessoas em luto. Maria sentiu a mesma determinação que sentirá na noite da vigília. Começou a aconselhar, compartilhar histórias e escutar as pessoas que nunca haviam conhecido alguém que a compreendesse no fundo da alma. Cada lágrima, cada sorriso, cada história compartilhada era um passo em direção a uma nova jornada de cura. Com o tempo, as reuniões se multiplicaram. As vozes que antes estavam perdidas em silêncio agora reverberavam como canções de força. Maria e seus amigos transformaram suas experiências em relatos de amor e apoio, e a alegria começou a brotar nos corações que estavam em busca de esperança. Certa manhã, enquanto rezavam juntos antes de mais uma visita, algo intrigante aconteceu. Uma leve brisa entoou pelas janelas. Maria olhou para o altar improvisado que eles haviam montado e viu, naquela luz que iluminava o ambiente, uma confirmação clara: continuem. A jornada está apenas começando. Essa sensação fortificou suas almas, e estavam prontos para enfrentar o que viesse pela frente. Com o passar das semanas, Maria se lembrou da mensagem que Paulo lhe trouxera em seu sonho: o nosso reencontro está próximo. As recordações da dor foram se transformando em gratidão, lembrando-a de que a dor não a definia, mas sim a forma como reagir a ela. A cada novo que ela ajudava, a cada testemunho que escutava, sua própria recuperação se tornava ainda mais significativa. No coração de Maria, a paz que antes fora um sonho agora se tornava uma realidade. A transformação não estava apenas em sua vida, mas na vida dos que tocavam seus corações. Todos aqueles que estiveram em sua jornada agora foram realizados em um mesmo espírito. Juntos, eles aprendiam a levar esperança e amor ao mundo. E foi no dia em que Maria estava saindo de mais uma visita ao lar de uma idosa que tudo se intensificou. Ao cruzar o portal, Maria sentiu uma blusa envolvê-la, como um abraço. Uma chama interior de amor começou a brilhar. Sim, Senhor, sou grata por isso. O que virá a seguir é teu e eu aceitarei, ela disse em um sussurro. Estava claro. A promessa de um novo começo, a promessa que tinham feito um ao outro, agora se alastrava como ervas daninhas num campo verdejante. Preparem-se, porque grandes coisas vêm por aí. Ela murmurava, cada vez mais convicta. Hoje, onde quer que fosse, o amor e a luz se entrelaçavam nas vidas que Maria e seus amigos tocavam. Mais do que transformar dor em esperança, a missão deles agora transcendia o individual.
Eles estavam moldando uma comunidade que se unia para se apoiar e se recompor, criando um laço imensurável que só o amor pode proporcionar. Que maravilha ver tudo isso se desdobrando! O Senhor realmente atende às nossas súplicas, pensou Maria, enquanto o sol se punha mais uma vez no horizonte. Era hora de celebrar, hora de testemunhar o que o amor de Deus era capaz de transformar na vida de cada um. E, nesse clima de gratidão, ela sabia que os grandes planos que Deus tinha para eles ainda estavam por vir, trazendo sempre novas oportunidades de espalhar luz e amor, e apagar as sombras da dor. A vida de Maria nunca mais seria a mesma. Ela havia abraçado sua missão, e, mais importante, o amor tinha encontrado um lar em sua vida novamente. E para cada um que se unia a ela, o abraço da transformação começava a cicatrizar feridas. O mundo estava pronto para ouvir o que tinha a lhes dizer. E assim, tudo estava em perfeito alinhamento sob as estrelas, a trajetória de Maria e seus amigos passando a brilhar fortemente, como um farol, guiando outras almas perdidas a se unirem em amor e esperança, no caminho para a renovação. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo, e contemplore o que Deus está fazendo em sua vida. Comente suas reações e testemunhos sobre este final transformador. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação do amor de Deus. Esse é o momento de mostrar seu apoio e se juntar a nós nesta jornada de fé e amor.